Vamos começar então por esse slide aqui, que mostra o embrião crescendo dentro do útero materno nos primeiros meses, ok? Depois que o embrião se implanta no útero e começa a se formar a placenta, percebam que é uma esfera com um tecido que percorre o centro dessa esfera. Essa estrutura, a gente tem uma outra visão aqui do lado, onde você vê como se tivesse sido cortada aquela esfera. E a gente está vendo aqui o que a gente chama de disco embrionário. Esse disco embrionário, ele começa sendo feito de 2 camadas celulares, depois ele progride para 3 camadas celulares, como a gente consegue ver aqui já em corte aqui. Uma é chamada de ectoderma, que é a que fica em contato com o líquido amniótico, que preenche esta cavidade aqui. A outra é chamada mesoderma e a mais inferior é chamada de endoderma. Notem que conforme o tempo passa, essa placa, uma região central dela, é chamada de placa neural, então o disco tem uma região menor que é chamada de placa neural e ela começa a sofrer dobraduras, de forma que você tem aqui um vale, que é chamado de sulco neural, e as extremidades aqui que são as cristas neurais. As cristas neurais acabam se unindo e o tecido, inclusive, da crista neural se diferencia e fica aqui nessa região, entre o ectoderma e esse tubo, que agora é chamado de tubo neural. Do tubo neural é que vai se desenvolver todo o sistema nervoso central. E daquelas células da crista neural que ficaram aqui entre a ectoderme e o tubo neural é que vai se formar o sistema nervoso periférico. Então aqui a gente tem uma outra visão do mesmo processo, como se nós olhássemos o disco de cima, uma visão superior. Então a gente consegue observar a placa neural em verde, com a crista neural em rosa, e aí as células da crista se unindo depois e ocupando essa parte entre o tubo neural e a ectoderme. De um outro ponto de vista agora, o tubo neural mais diferenciado, colocado no embrião, visto de lado, onde a gente tem diferentes regiões evidenciadas em diferentes cores aqui. Esse tubo neural agora, ele começa a formar protuberâncias, conforme as células primordiais vão se multiplicando e migrando e se colocando nos seus devidos lugares, ele começa a se modificar morfologicamente. Se a gente olhar aqui do lado direito, nós temos um esquema mostrando como se esse sistema nervoso formado pelo tubo neural fosse alinhado em um único eixo. Então nós vemos as 3 vesículas primordiais, que são o prosencéfalo, mais rostralmente, o mesencéfalo e o rombencéfalo, seguidos dos primórdios da medula espinhal. O prosencéfalo, posteriormente, vai se diferenciar em telencéfalo, que é a região mais rostral, que vai dar origem aos hemisférios cerebrais. Então, a gente vê aqui o que vai dar origem aos ventrículos laterais, que é essa parte que é contínua com a luz do tubo neural. O diencéfalo mais posteriormente, e a gente vê outras 2 protuberâncias que vão, na verdade, formar a parte neural dos olhos, né, da retina. O mesencéfalo continua mesencéfalo até no indivíduo adulto e o rombencéfalo vai se diferenciar em metencéfalo mais anteriormente e mielencéfalo mais posteriormente. Do metencéfalo vai se originar a parte da ponte e do cerebelo. E do mielencéfalo se origina o bulbo encefálico. Então, se a gente olhar, principalmente essa parte telencefálica, que vão gerar os hemisférios cerebrais, crescem tanto que elas acabam se dobrando posteriormente e recobrindo a maior parte do tronco encefálico. Essa reconfiguração morfológica acontece conforme as células vão se multiplicando e se posicionando no sistema nervoso. Então, formam-se ondas migratórias de neurônios para se colocar. Aqui a gente tem alguns exemplos do que é chamado de migração radial aqui e migração tangencial aqui. A gente tem tanto para o córtex cerebral exemplificado aqui, quanto para o cerebelo. A gente vê, por exemplo, que os neurônios excitatórios piramidais do córtex cerebral vão se multiplicar nessa região inferior e vão migrar radialmente para ocupar seus lugares no córtex cerebral, enquanto
que o oposto acontece para os neurônios inibitórios. Uma vez que essas células ocuparem os seus lugares, os seus devidos lugares no sistema nervoso, elas começam a emitir axônios. A estrutura que vai formar o axônio tem uma extremidade que é chamada de cone de crescimento axonal, que tem receptores sensoriais que vão perceber por onde esse axônio está crescendo. Nas diferentes regiões do sistema nervoso, por uma programação genética, são expressos fatores que vão direcionar o crescimento dos axônios dos diferentes neurônios. Então, por exemplo, aqui a gente tem representadas moléculas que vão atrair o crescimento do axônio, moléculas que vão inibir o crescimento axonal, que são, na verdade, as moléculas de quimioatração e quimiorrepulsão, respectivamente. O axônio ele vai se ancorando em estruturas onde existe a expressão de moléculas de ancoramento. Então, de diversas maneiras, esse axônio é direcionado para crescer dentro do sistema nervoso central conforme o sistema nervoso vai se desenvolvendo. É claro que isso é um processo regulado geneticamente e muito mais complexo que isso, como eu falei para vocês. A gente vai dar uma vislumbrada nesses processos rapidamente para focar um pouquinho mais nos períodos críticos de desenvolvimento. Nesse slide a gente vê a diferenciação daquelas células que eram parte da crista neural anteriormente, que se colocam entre o tubo neural e a epiderme. São formadas algumas estruturas que acompanham o tubo neural na sua extensão. As células que migram para dentro dessas estruturas, que são chamadas somitos, vão acabar originando os gânglios das raízes dorsais, e algumas outras células também migram para formar o sistema nervoso autonômico. Então a gente tem aqui um esquema mostrando essas células já posicionadas, já desenvolvidas, com suas extensões já colocadas após o desenvolvimento. Quando os cones de crescimento axonal começam a chegar onde eles devem fazer contato sináptico, na verdade, cada axônio de um tipo neuronal expressa alguns receptores, algumas moléculas de membrana que vão reconhecer as regiões das células-alvo que eles devem inervar. Nessa imagem, uma célula de Purkinje cerebelar recebe influência de diversas outras células de circuito local e células de projeção no sistema nervoso. Um exemplo aqui é a fibra trepadeira, que fazem extensas conexões sinápticas na árvore dendrítica dessas células. Enquanto as células incesto, que são interneurônios locais, lá do córtex cerebelar, chegam na base da célula de Purkinje, próxima à saída axonal dessa célula. Então, como é que essas células conseguem perceber aonde a conexão sináptica deve ser realizada? É pela localização de moléculas sinalizadoras nessas regiões onde a conexão sináptica deve ser feita. Cada neurônio vai se conectar a mais células do que ele deveria durante o desenvolvimento. Conforme o uso desses sistemas, vão havendo podas e fortalecimentos de sinapses onde elas deveriam estar. A gente vê isso aqui no lado esquerdo, a representação desses terminais de motoneurônios que chegam em fibras musculares, onde cada motoneurônio vai inervar diversas fibras musculares que também são inervadas por outros motoneurônios. Conforme o desenvolvimento vai acontecendo, existe uma competição pela manutenção dessas conexões sinápticas, e as conexões que são mais enfraquecidas, elas são podadas e permanecem apenas as conexões que são mais fortes, e essas conexões, na verdade, têm uma expansão mais bem definida. A mesma coisa aqui do outro lado, para as células ganglionares cerebelares. Então, você tem cada uma das células chegando em diversos alvos, depois, por uso, por competição, vai se definindo qual célula vai se comunicar com qual alvo, e a conexão da célula que ficou se torna mais fortalecida. Donald Hebb fez o que a gente chama de postulado de Hebb. Quanto melhor a relação sináptica entre duas células, mais essas células vão fortalecer os seus contatos. É um pouco mais complexo disso, mas em base é isso. E se essas células não tiverem uma relação funcional interessante, esses contatos vão ser enfraquecidos. O pessoal fala cells that fire together, wire together. Então, você precisa ter uma relação temporal entre o disparo de uma célula e o disparo de outra célula que faça sentido fisiologicamente falando. Então, por exemplo, o disparo da célula-alvo tem que ser um pouquinho posterior ao disparo da célula que está chegando, da célula ferente ali. Se
houver uma relação temporal onde o disparo da célula-alvo é anterior à chegada do disparo da célula aferente, isso não vai fazer sentido, porque não seria a célula aferente que estaria ativando a célula-alvo. Então, existe uma relação temporal entre a despolarização do neurônio aferente e a despolarização do neurônio pós-sináptico que faz sentido. Eles liberam substâncias tróficas para fortalecimento dessa relação sináptica entre esses neurônios. O que é interessante do postulado de Hebb é que quando ele sugeriu isso, foi décadas antes, na verdade, da gente ter o conhecimento necessário para saber que isso era verdade. Quando essas conexões sinápticas começam a se fortalecerem, as podas já estão adiantadas aí nesse processo, começa a haver processo de mielinização axonal. Então, os oligodendrócitos começam a ocupar os seus lugares e a mielinizar os axônios formados. Aqui a gente tem um esquema que mostra temporalmente a ocorrência da mielinização. A gente pode ver aqui que é interessante é que após o nascimento é que ocorre a maior parte da mielinização do sistema nervoso, sendo que as partes sensoriais e motoras ocorrem primeiro, depois vem as partes mais de controle automático do equilíbrio, de controle postural e também, por último, olha, a gente vê na segunda, na terceira década de vida, na verdade, às vezes na quarta década de vida, você vê a mielinização se encerrando nas áreas associativas do córtex. Então, é interessante a gente ver que, na verdade, o amadurecimento do sistema nervoso continua muitos anos depois do nascimento do bebê. É fácil da gente ver isso nos primeiros anos de vida, porque você vê a criança adquirindo cada vez mais controle das suas funções neurais. Talvez possa ser tranquilo a gente também perceber isso para a fase da adolescência, onde existe um amadurecimento do processamento associativo muito grande e da informação emocional. Mas saber que isso continua através da segunda, terceira década de vida passa a ser interessante porque a gente sabe que mesmo o adulto, a pessoa, o indivíduo considerado adulto, ainda está com o seu sistema nervoso em formação, principalmente as áreas que são as associativas, ou seja, as áreas corticais que são as que executam as funções mais complexas do sistema nervoso humano.